as minhas considerações ao Parlamento, naturalmente, e à confiança implícita de vir aqui falar convosco, e as minhas saudações aos democratas presentes na sala, sobretudo tendo em conta que são os democratas alternativos, e é disso mesmo que nós estamos a precisar. Eu vinha fazer-vos uma comunicação onde, de alguma forma, os dados são conhecidos, mas talvez traga aqui uma sistematização que pretende ser diagnóstica, por um lado. Por outro lado, socorrendo de alguma base da estatística, que o Paulo Moreira aqui bem criticava como única fonte de conhecimento para tomar decisões, mas alguns outros dados têm a ver com o que nós vamos percebendo da babugem dos dias, o que sai da comunicação social. Penso que é importante para este diagnóstico, para dar avança também nos números. E por fim, ousaram trazer aqui algumas ideias-chave, avulsas, mas um conjunto de ideias-chave e desafios ao Congresso de Alternativas para pensarmos no futuro. A ideia, atendendo a que poderá não estar aqui alguma, entre o público, pessoas que não são profissionais de saúde, não tenham uma dimensão mais abrangente e completa do que é o Serviço Nacional de Saúde, eu propunha dar-vos alguma informação. Se todos já souberem, foi tempo perdido, mas valeu a pena para relembrarmos. O que é que nos trouxe, o que é que trouxe aos portugueses o Serviço Nacional de Saúde? Desde logo, falamos do Dr. Albino Aroso, temos aqui a curva impressionante, que de resto confirma uma tendência que já tinha de antes, a curva impressionante que acontece ao nível da mortalidade infantil. Passamos em 78 de quase 30 crianças mortas por 1000 natos vivos no primeiro ano de vida e atingimos valores em 2010 de 2,5 crianças por 1000 natos vivos. E este é, desde logo, digamos, o grande sinal do que é o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que estes dados não têm a ver exclusivamente com o sistema assistencial, têm a ver com a condição de vida das pessoas, com aquilo que é a habitação, a salubridade do meio, a cultura, etc. Na mortalidade infantil, então, em 2010, éramos nada mais nada menos que na União Europeia, a 27, o segundo país com melhor desempenho. O segundo país com melhor desempenho. Sendo que tínhamos o primeiro país em termos de recuperação, está do lado esquerdo, em termos de recuperação de ganho, quando comparados com a realidade europeia. A esperança de vida à nascença, e todos sabemos que este é um indicador que se modifica lentamente e que tem um tempo de maturação ou de afirmação que não acontece no momento, mas já aqui o tal gap que falava Paulo Moreira hoje, vivemos em média mais de 10 anos do que vivíamos quando foi formado o Serviço Nacional de Saúde. Quando comparamos isto a nível também, uma vez mais, na Europa, chegamos à conclusão que a nossa esperança de vida não diverge assim tanto, os que estão acima de nós, salvo o primeiro e o segundo, terceiro, até os 3 primeiros lugares, a diferença é praticamente de um ano, sendo que, apesar de tudo, adoecemos mais cedo, isso tem a ver com a linha azul que está de um lado e do outro, de um lado homens, do outro lado mulheres, adoecemos mais cedo. Agora aqui está um primeiro ponto que nos leva à reflexão sobre a importância da intervenção na vertente preventiva. Não é daquela que eu faço todos os dias e que esgoto a grande parte do tempo como médico de família. Vigiar a pressão arterial, vigiar glicémias, vigiar colesterol, estamos a fazer medicina preventiva. Atenção. O que falta é o resto. E o resto são questões que têm a ver com um sentido mais global de pensar nos cuidados primários como uma estratégia global da governação. Não é do Ministério da Saúde, é da governação em geral. Roubado à professora Isabel Carmo, tenho aqui um outro slide que nos diz quanto é que gastamos em termos de cuidados de saúde, a linha das abscissas, quanto é que no momento seguinte temos em termos de mortalidade, em termos de esperança de vida. E podemos verificar, no entrecruzamento daquelas cruzes, daquelas duas linhas, onde está Portugal, e vemos que estamos de facto com um excelente desempenho a este nível. Por seu turno, comparemos 1970 com 2010, e temos que, em Portugal, havia partes hospitalares 37,5%, em 2010 99,6%. Um aumento de 62,1%. Perdão? Os outros partes não são os 0,4%. Há deles, mas não só. A mortalidade infantil, como se viu, de 55,5% para 2,5%, uma descida de 53%. A mortalidade materna, por 100 mil natos vivos, 73,9% para 7,9%, 65%. Esperança de vida à nascença, como já vimos, 67,1% para 79,2%, mais 12,1 anos. O número de médicos no SNE, o número de médicos em Portugal, em 1978, 8.156, em 2010, segundo o inventário saído, na segunda pós-data, é de 41.471,
E o PIB para a saúde em 1970 era 2,8%, hoje, somado o componente público com o componente privado, em 2010 era 10,2%, sendo que o componente público era à volta dos 6% e 4% era diretamente desembolso das famílias. Por seu turno, o que faz o SNS? Essa entidade abstrata que nós falamos. O que é que afinal fazem? Bom, na coluna de 2013 temos o ano. Na outra coluna que diz média a dia, estamos aqui a fazer uma análise imperfeita, porque o ano de trabalho, o ano de desempenho normal do SNS não são os 365 dias. Em todo caso, quando dividimos a produção de 2013 pelos 365 dias, temos estes números absolutamente impressionantes. 87.784 consultas diárias nos centros de saúde, 48.140 nos hospitais, 133.194 contactos, portanto consultas sobre hospitais com centros de saúde, diariamente, 133.194, 1.800 doentes têm alta nos hospitais diariamente e o total de cirurgias nos hospitais é de 2.228 dia. Esta é a realidade de produção dos Serviços Nacional de Saúde. É para isto que se paga, no essencial, para o Serviço Nacional de Saúde. Voltei atrás aqui. Mas, e agora começamos nos mas, começamos na parte do plano inclinado que começámos há uns anos atrás, nomeadamente desde há 3, 4, 5 anos, 4 anos para cá, com a malvada crise. Na mortalidade infantil, temos uma variação, diria eu, que apesar de ser para cima, uma variação negativa. Isto é, estão a morrer mais crianças. Há causas que se podem especular sobre isto. Não se pode retirar ainda que isto é uma consequência direta da crise. Em todo caso, é um alerta muito claro a quem faz a gestão superestrutural das questões da saúde, o que é que poderá estar aqui a acontecer. Será isto a caixa de Pandora aberta pela crise ou será um fenómeno conjuntural? Mais difícil de interpretação, temos a taxa bruta de mortalidade. Em todo caso, e coincidentemente no tempo, temos aqui uma preocupante inflexão. Ao que é que isto corresponderá, deve ser uma questão central da governação do topo da saúde e de cada um dos seus prestadores. E, constatando-se aclaridos na visão, em 29 de janeiro de 2014, de resto, diz também no prós e contras, diz que bastou olhar para os registros médicos numa região do país para se identificar um aumento de um ano para o outro de 30% no diagnóstico de depressão e cerca de 40% nas tentativas de suicídio. Mas também se detectam efeitos a curto prazo no domínio do comportamento de risco. Assim, as requeridas na utilização de heroína quase triplicaram entre 2010 e 2012. E pode ser algo semelhante em relação às doenças transmissíveis. A incidência de tuberculose aumentou em 6 distritos, de 2011 para 2012, e deixou de melhorar, como até aqui, em alguns mais. E estes são, portanto, os indícios que nos fazem perguntar se isto é já um impacto direto da crise ou se outro tipo de fenómenos estarão aqui. Então este é o assunto para as academias estudarem, é um assunto para os profissionais darem os contributos para se elaborarem ideias mais assertivas. Por seu turno, como tem sido a utilização dos cuidados de saúde desde os tempos da crise? E está aqui a evolução cronológica de 2009 a 2013, e verificamos uma quebra substancial de consultas nos centros de saúde presenciais, em que a queda é de volta de 2 milhões de consultas, aumento das chamadas contactos indiretos, os tais que a colega da manhã falava de que são mais baratos, mas muitas vezes não substituem a consulta presencial, e uma substancial diminuição da procura dos serviços de atendimento permanente. Ao nível dos centros de saúde, a queda do total de consultas a serviço de atendimento permanente, consultas presenciais, consultas não presenciais, temos de 34.511 em 4 anos, há uma queda de praticamente 4 milhões. Nos hospitais, o que é que verificamos? Verificamos que ao nível das consultas externas há uma subida, e uma subida importante, praticamente 1.300.000 consultas. Apesar de, nos serviços de urgência, eles manterem ajustamentos estabilizados. O total de contactos nos hospitais teve a subida que é denunciada pelas consultas externas hospitalares e que está aqui no essencial também retratado. Os contactos com o SNS, leia-se, hospitais e centros de saúde, registram a tal queda de 2.200.000 contactos. Isto é, 2.200.000 consultas deixaram de ser feitas em 2013, quando comparado com 2009. Tem a ver com as taxas moderadoras, tem a ver com o empobrecimento, tem a ver com padrões de mudança de padrões de morbilidade. Não parece que 4 anos mudem a morbilidade. Então a questão estará nas 2 primeiras perguntas, talvez.
As cirurgias registraram um balanço positivo. Sendo curioso também que há uma ligeira descida das cirurgias urgentes, sendo que as cirurgias programadas têm uma ligeira subida. Ao nível dos doentes saídos, portanto, do número de doentes que saem dos internamentos, dos números de doentes internados e que têm saída, temos aqui também uma descida relativamente a 2012. Portanto, menos doentes tratados no internamento hospitalar. Este é o retrato de consumo de cuidados nos cuidados hospitalares. Eu propunha-me agora passar destes dados de produção para análise mais um bocado mais políticas, diria, de políticas de governação em saúde. E então, sobre a reforma dos cuidados primários, eu resumo a coisa de uma forma bastante simples. A reforma que, tal como o náufrago, morreu na praia. Venceu um conjunto de intempéries e morreu quando estava tudo para acontecer. O que é que me fundamento para dizer isto? A vermelho e em barras tem o que foi a abertura da unidade de saúde familiar. A linha azul dá-nos a entrada de candidaturas por parte dos profissionais da unidade de saúde familiar. E o que nós estamos a ver é que a tendência praticamente aponta o zero. Ainda assim, em 2 de dezembro de 2013, das 395 unidades de saúde familiar no ativo, havia 68 em espera para que as ARS, após terem aprovado a sua instalação, procedessem a essa mesma instalação. Portanto, das 6 unidades, segundo os dados oficiais, foram abertas em 2013. Só abriram 6, porque há 68 que estão prontinhas para entrar, em espera que lhes sejam dadas, no fundo, as condições logísticas para poderem funcionar. As USA, hoje, já prestam cuidados a mais de 50% da população portuguesa e integram mais de 50% dos médicos de família. Geraram aumentos substanciais no acesso aos cuidados de saúde, na prontidão da resposta, na eficiência e na satisfação dos utilizadores. E aqui põe sempre uma outra questão. Além de poder considerar-se que esta é um excelente exemplo de benchmarking, como agora se diz, para a reforma do Estado, em que sem convulsões se conseguiram ganhar eficiências, se conseguiu ganhar acesso, se conseguiu ganhar maior qualidade, a verdade é que há aqui um outro problema. É o do resto do sistema não estar a crescer no sentido da aproximação deste mesmo modelo. E de alguma forma estamos a ver que a própria vontade que existe de profissionais de fazer andar este processo está a ser frenada pelas próprias ARS ao não instalarem as unidades familiares já prontas a funcionar. E aqui temos então 2 problemas. O primeiro é a necessidade da abertura destas que estão maduras. O segundo é um novo impulso para criar um novo movimento favorável à confiança aos profissionais para a construção de novas USFs. E a terceira, como é que vamos colmatar as insuficiências, a parte sobrante do sistema? Não é problema haverem 2 ritmos diferentes no sistema. É a perpetuação de 2 ritmos diferentes no sistema. O problema não é o avanço de alguns. O problema é a retaguarda também não começar a avançar. E é sobre isto também não temos visto nenhuma medida estruturante por parte deste governo, o que de resto já não é só deste governo. Por seu turno, adivinha-se uma campanha por aí. E essa campanha tem que ver com a saída de uma enorme falhanço das unidades de saúde familiares. Veio nos jornais todos nos últimas semanas. Alegando que era o Tribunal de Contas. Não, foi tão somente um relator do Tribunal de Contas o que obrigou o próprio Tribunal de Contas a dizer que não existe qualquer relatório de auditoria aprovado pelo Tribunal de Contas sobre esta matéria. Portanto, vamos aguardar as novidades da autoria do Tribunal de Contas sobre o desempenho das USFs, sendo que os dados empíricos que temos da sua produção as distanciam brutalmente em relação ao sistema tradicional. E a reforma hospitalar? E aqui eu só posso perguntar o que é, porque eu adivinho o que é, mas não me parece que esteja escrito. A reforma hospitalar, direi então, serão as PPPs, talvez. É Braga, é Cascais, é Loures, é Vila Franca de Xira e a reticência de algo mais separado. E por sua turma a entrega de um conjunto de hospitais chamados tradicionalmente retaguarda às misericórdias. Esta será uma parte da reforma hospitalar. A outra parte da reforma hospitalar que levanta muitas questões é a fusão de hospitais. E perguntar quais são os determinantes para a fusão de hospitais. Alguns dizem que é para conseguir dimensões de escala, que é para conseguir diferenciação, que é para conseguir números de casos que permitam intervenção cada vez mais diferenciada e cada vez qualitativamente mais sofisticada. Em todo o caso, eu lembro que a fusão de hospitais em 6 centros hospitalares reduz os gestores para menos de metade. Afirmação oficial saída da boca do Sr. Ministro. Não creio que isso seja a verdade da fusão, porque os códigos de administração mantivemos exatamente funcionalmente noutros pontos, mas os quadros estão lá. Por seu turno,
E já que somos todos tão evidence-based e todos tão tecnocratas, então vamos ao conhecimento. Aquilo que é uma tese de doutoramento na Universidade do Minho e que se chama Impacto das fusões dos hospitais de Serviço Nacional de Saúde ao nível dos custos, produtividade e qualidade, uma discussão das opções metodológicas, diz-nos: em Portugal não existem investigações que tenham estudado o desempenho dos hospitais fundidos em comparação com as unidades hospitalares, apesar de decorridos cerca de 40 anos da criação dos primeiros centros hospitalares. E, portanto, de alguma forma, em 40 anos conseguimos avançar no empirismo. Parece-nos que, mas não foi feita a devida documentação em relação àquilo que parece, e grande parte das vezes os resultados foram resultados que a olho nu aparecem como não concretizando as expectativas à partida anunciadas. E se eu digo isto em relação à fusão dos hospitais, não posso deixar de dizer isto em relação ao modelo das atuais unidades locais de saúde. Não há uma avaliação sobre unidades locais de saúde. Os melhores entusiastas deste modelo são exatamente aqueles que neste momento vêm dizendo que alguns dos receios que nós, velhos do Restelo, em certo momento pusemos em relação a este mesmo processo, de facto estão a consumar. É muito importante avaliá-las antes de darem passos em falso. E muitas das vezes, mais de discutir se a figura é unidade local de saúde ou se a figura é ARS, o que temos que perguntar é outra coisa. Na hierarquia da decisão e da governação, quais são os poderes, quais são as ferramentas e qual é o nível de desconcentração de poder e tomada de decisão que se é previsto neste mesmo processo. Porque se ele não for um processo virado a cada vez maior autonomia contratualizada das instituições prestadoras, eu diria que o centralismo pode travestir-se de todas as formas. Pode ser ARS, unidades locais de saúde, o que quiserem, mas não se mudou o essencial do modelo de governação. E este é o desafio para nós, para o governo que o Paulo Fidalgo está aqui a construir. Sobre os dados, mais do que só dizer-se, mas não só dizer-se, porque há muitos destes dados são dados por responsáveis, diz-nos que os hospitais eliminaram 1.650 camas nos últimos 4 anos. E diz-nos mais que faltam 50% de camas de cuidados intensivos. E apesar de ser o Correio da Manhã, atenção, é o Álvaro de Carvalho que nos vem dizer que só há 20 camas no país para internamento em pedopsiquiatria. E, portanto, a carência de camas ao nível hospitalar é qualquer coisa que vai ser uma extensão que eu fiz de jornais nos 2 últimos meses. Se isto é tão somente o que dizem jornais, então vamos ver o que é que aconteceu no número de camas hospitalares disponíveis. E o que nós verificamos é uma queda acentuada, nomeadamente desde 1996. Podemos dizer que hoje há técnicas de cirurgia de ambulatório e abordagens de tratamento em ambulatório de doentes que dispensam número de camas. Mas quando dizemos isto, temos que fazer uma leitura comparada com outros sistemas. E na comparação com outros sistemas, nós encontramos, ali a vermelho, 337 por 100 mil habitantes. Um número inferior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E os países que nos dizem todos os dias que são as nossas referências, vejamos a Alemanha, 825, com a rede de suporte e com o Estado Social muitíssimo mais forte. Mas tem 825. Estarão a mais, eventualmente. Não sei se o exemplo da Suécia, 273, é um exemplo a replicar como o nosso, com a imaturidade, com a juventude e com a incapacidade que temos de manter sequer o Estado Social que temos. Portanto, a minha pergunta é, já estamos em carência acentuada de camas? Vamos continuar a reduzir camas hospitalares? Esta é a opção correta ou fica alguma coisa por fazer? Continuando, 3 hospitais sem vaga para doente grave que acaba de morrer. Maiores hospitais rejeitam doentes fora da sua área. A Cidade de Chaves só teve vaga em Lisboa. Estas são as notícias que nós temos do dia a dia. Isto era o que o Paulo Coutinho Moreira falava sobre o que não vem das estatísticas, só terá tradução daqui a 4 ou 5 anos. Se isto são casos isolados ou isto são taras que começam a denunciar o sistema. Falência do Serviço Nacional de Saúde instalou caos no Hospital Central do Funchal. Este é um exemplo, porque se falar em número abundante, longas listas de espera para consultas e cirurgias, este é o dia-a-dia de muita da rede hospitalar que hoje vamos conhecendo. Este é só um caso de notícias dos últimos 2 meses. E depois temos o transporte de doentes. E no transporte de doentes temos a hecatombe que já aqui foi denunciada pela bombeiros recusam fazer transporte para o IPL do Porto, zonas do interior sem INEM, tudo o que temos ouvido sucessivamente já aos jornais. E continuando, na gestão das listas de espera,
temos então exatamente aquele problema que é dos doentes enviados para privados a centenas de quilómetros de casa, e sempre que são a centenas de quilómetros de casa, têm que custear os próprios transportes. E temos ainda, depois, o problema dos recursos humanos. E temos que o Governo autoriza a contratação de 100 médicos aposentados em 2014. Será um sinal de vitalidade do sistema, ou será um sinal, diria eu, de que os veteranos são fundamentais para o funcionamento do sistema? Ou o outro, em que 150 enfermeiros, esta não é de há 2 meses, mas que está por aí, todos os dias, 150 enfermeiros a 4 euros à hora. Tínhamos agora mais recentemente o caso da Saúde 24. E temos os 8.693 enfermeiros que abandonaram o país nos últimos anos. E temos hospitais e forças de segurança que contratam médicos de empresas privadas por 3,8 milhões. E esta é uma lógica que tem que ver, no fundo, com a forma como são tratadas as profissões por parte deste Ministério. Dito isto, vamos a outro ponto que já aqui foi tocado de manhã. E o sistema de informação? Aquilo que nos dizem que é uma organização cada vez mais baseada no conhecimento. Aquilo que nos dizem que cada vez mais, para tomarmos decisões assertivas, temos que conhecer realmente o que está a acontecer. E o sistema de informação é cada vez mais uma peça central de apoio à tomada de decisão de cada profissional e também à tomada de decisão macro ao nível da decisão política. Eu dizia, e o sistema de informação do SRS o que é? A primeira coisa que me vem à cabeça é que é um caso de polícia. Os milhões que foram gastos pelo IGIF, pela ACSS e pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, os milhões, ao longo de anos, em sistemas de informação, são um caso de polícia. Tenho visto isto várias vezes denunciado, como não tenho nenhuma evidência que suporte esta questão, eu não disse nada aqui, não me vão ainda pedir contas em relação à minha declaração, mas reafirmo, aqui é um caso de polícia. O que é que temos? Múltiplas ferramentas, crescem como cogumelos. E temos o SINUS e o SONHO, o RNU e o ALERT, e o SEI, e o SAPEN, e o CIAS, e o CIMA, e o SICA, e o Agenda, e por aí fora. Está ali um quadrado a vermelho, não é? Uma bolsa a vermelho, porque há muitos mais para lá meter. E o que nós conseguimos ter é o seguinte: cada cidadão há de ter um ponto do seu cadastro em qualquer uma destas pequenas ferramentas. Aquelas linhas que ali estão são virtuais, porque grande parte daquilo não liga. Que o mesmo exemplo, eu durante uma consulta posso ter que abrir 4 aplicações numa rede que é uma rede subdimensionada e em que fico não sei quanto tempo num processo de hipnose a ver as rodinhas enquanto espero que aquilo abra. E depois de terem feito o registro de 14 milhões de cidadãos em Portugal com o cartão nacional do utente, lembram-se? A questão é esta: nada funciona em torno do sistema de informação, em torno do cidadão. Eu que não percebo e que eu sou ousado, ou diria inconsciente, diria que um sistema teria que ser qualquer coisa como tomando o cidadão. Há uma base de dados administrativa, tem a ver com a sua data de nascimento, tem a ver com o seu nome, tem a ver com a sua morada, tem a ver com o sistema pelo qual beneficia de cuidados de saúde. Há módulos clínicos que se desdobram em modos adaptados ao mundo hospitalar, em modos adaptados ao centro de saúde, modos adaptados a outras instituições que operam no Serviço Nacional de Saúde, estamos a lembrar dos serviços, o extinto IDT, por exemplo, e muitos outros. E diria que, de alguma forma, cada ato que aqui é feito tem um registro clínico. No momento seguinte, nós conseguimos ter todas as estatísticas de saúde retiradas deste sistema único. E não nos acontece o que hoje acontece: para procurar o mesmo indicador, vamos procurar em 3 aplicações diferentes e o indicador vem sempre diferente. E, eu diria, o papel que nós temos, o Paulo Fidalgo, no teu futuro e meu futuro governo, esta é uma questão central: tratar do sistema de informação. Sem informação não há decisão assertiva, nem em política de saúde, nem a decisão com o próprio doente. E, portanto, falha informática adia as consultas. Hospital do Barreiro ou SNS, caos no sistema informático nos últimos 2 meses. É disto que estamos a falar, é isto que tem que ser rapidamente ultrapassado. Diríamos, mas isso custa muito dinheiro. Atenção, a CSS vai lá tendo umas bolsas, que eu já vos vou falar à frente, das bolsas, há uma ou outra bolsa de dinheiro da CSS. Não vou falar da parte económica, está aqui a autoridade à minha frente que falar a seguir. Em todo o caso, com tudo isto, temos o Ministério da Saúde que congela todos os investimentos do SNS. Temos o Governo a dizer à Troika que não consegue estancar as dívidas da saúde, vai fazer queixinho. Dívidas dos hospitais da empresa sobem 55 milhões em janeiro. Ou temos prejuízo de 72 milhões no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Esta é a realidade. Simultaneamente, saúde, também política de lideranças.
Não me interessa o seu perfil. Basta dizer que o seu perfil, ao nível da verticalidade, é a apresentação de currículos falsos. Sim. A outra, ordem dos médicos para a inspeção ao Hospital do Algarve. A Guadalupe já falou, é o levantamento dos 370, creio eu, para os 70 está a dar. Mas isso é o 370 médicos contra uma administração que ainda lá se mantém. Apesar de tudo, a Guadalupe já há pouco disse. E temos a outra, que é um dado notabilíssimo. A própria CSS, com tanta dificuldade de contenção, diz-nos o seguinte: Central de Compras da Saúde é ao lado. Gasta 100 mil euros em informação para a gestão do stress. Estamos a falar de quem são os destinatários da gestão do stress, quem são os 100 mil euros, os quadros de topo do Ministério da Saúde. É ali que está instalado o stress. Eu que pensava que eram nas unidades de cuidados intensivos, eu que pensava que era nas unidades de oncologia, eu que pensava que era em blocos operatórios, ao final é lá que está o topo do stress. Ou temos a outra. A Administração dos Serviços de Saúde, acusada pelo Tribunal de Contas de prejudicar o Estado em milhares de euros. E foram os cargos do mais alto titular e atual secretário de Estado que serviram para deambular nos fins de semana, diz o Correio da Manhã, em férias, e o senhor acabou por ser absolvido desta questão do Tribunal de Contas, porque não sabia que o cargo de serviço não podia ser utilizado em férias ou nos fins de semana. Inocências. E, portanto, foi promovido. E já vamos falar desse senhor mais à frente. E temos o outro lado. O lado onde tudo cresce. E o lado onde tudo cresce, todos viram na SIC, aquela célula reportagem daquela clínica da minha terra, a Sanville. O que é que nos diz? A Sanville faz nada mais nada menos que 13,5% das listas de espera que vêm do CIGIC. Era uma pequena empresa familiar, com um filho, conheço muito bem, ali mesmo ao lado, próximo da minha casa. A faturação da empresa subiu de 4,5 milhões de euros para 44 milhões, 4,5 para 44 milhões de euros entre 2001 e 2012. Eu creio, lembrar-me que era apontado como uma expectativa para 2016 os 60 milhões. É disto que estamos a falar, à custa sempre da não resposta do Hospital Modular Nacional, chamado Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o CHUC. E do outro lado, José de Melo, Saúde, analisa possibilidades de investimento. Pois, está a dar. Ou temos do outro lado, o Hospital da Luz está cheio e vai expandir-se até 2018. E todo o processo e toda a discussão que temos em relação à ADSE está a dar-nos alguma explicação desta perspectiva de negócio. Mas ainda temos o facto mais descarado, e esta é dos jornais. Na Euronext, a Espírito Santo de Saúde fez a sua OPV. E eu, quando falo em OPV, eu dá-me vontade de dizer, olhem para ele, quem é aquele senhor de lá de dentro? Sorridente com o processo da OPV do Espírito Santo de Saúde. É o atual secretário de Estado da Saúde. O Dr. Manuel Teixeira. O Dr. Manuel Teixeira que usava o carro no fim de semana. O Dr. Manuel Teixeira que foi o presidente da CSS. O Dr. Manuel Teixeira, ali está ele, o fã. Eu pensava que era uma competição do SNS. Não, é uma competição do negócio do SNS com o carinho do Ministério da Saúde ao seu mais alto nível. É disto que estamos a falar. E diz-nos Paulo Macedo, o melhor ministro deste governo, segundo alguns. Reforma hospitalar e avaliação de desempenho. O objetivo é a qualidade e novos ganhos em saúde. Mas como perante este quadro que acabei de relatar? E continua Paulo Macedo a dizer-nos que no dia 13 de março de 2000 e, desculpem lá, ajudem-me aí, 13 de março de 2012, exatamente, Paulo Macedo dizia, SNS só aguenta mais 2 anos. Portanto, estamos no limite, não é? Pois, é o mesmo Paulo Macedo que diz que o Governo tem orgulho de ter salvo o Serviço Nacional de Saúde no dia 22 de janeiro de 2014. 2 anos passados, o moribundo, ao final, está cheio de vitalidade. Mas atenção, pode ser um canto do cisne, porque é o Primeiro-Ministro, no Congresso do PSD, em resposta ao Dr. Santana Lopes, que diz: passo, depende da SNS, mas não a qualquer preço. Esta é a agenda. Esta é a verdadeira agenda. Dito isto, o que é que se propõe para sair disto? Desde logo, a consagração do governo que o Paulo Vidal está a preparar para nós todos. E para fazer o quê? Eu diria, nos cuidados primários,
Eu penso que a agenda no essencial ainda é atual. Cumprir a autonomia dos agrupamentos de centros de saúde, já aqui falámos de centralização ou autonomia, cumprir a autonomia dos agrupamentos de centros de saúde com base na contribuição de um plano de desempenho que tome por base as necessidades em saúde. Diria, mais PSFs, mais CCs, unidades de saúde familiares, mais unidades de cuidados da comunidade, mais unidades de recursos essenciais partilhados, mais conversão e criação de condições ao nível das atuais unidades de cuidados de saúde personalizadas para que elas possam ter desempenhos cada vez mais se aproximem das próprias USFs. Diria, revisão profunda de uma coisa que ainda chamam contratualização e que de facto está completamente já descaracterizado. E diria, portanto, revisão profunda do modelo do processo de contratualização. E requalificação e aprofundamento das modalidades remuneratórias associadas ao desempenho. E aqui passa-se. A Troika está de acordo comigo, ou eu com a Troika, talvez o único ponto. Continuando, cuidados hospitalares, ousadia dos colegas hospitalares que podem debater, redefinição da rede hospitalar. Redefinição da rede hospitalar, com base em quê? Em termos geográficos, das necessidades em saúde em termos geográficos e de competências, tomando por base as necessidades em saúde. Desmontagem, e eu penso que esta é a verdadeira questão. A questão não é se elege, a questão não é se nomeia, a questão é qual é o modelo de governação. Essa é que é a grande questão. E, portanto, digo eu, desmontagem do atual modelo centralista de gestão, através da implantação de modelos de governance que privilegiem a estruturação assente em centros de responsabilidade, e sendo que estes mesmos centros de responsabilidade devem cada vez mais corresponder à construção de unidades funcionais centradas na resposta integrada às vulnerabilidades mais frequentes e menos na segmentação por especialidades e serviços monocompetentes. Não se trata de um diabético ser tratado por um endocrinologista. É uma doença sistémica e, portanto, no hospital, para responder ao doente diabético, tem que estar o nefrologista, tem que estar o cardiologista, tem que estar o internista, tem que estar o diabetologista. E está, portanto, cada vez mais pensar o hospital e a sua resposta e a sua departamentalização na clínica das doenças metabólicas, na clínica das doenças osteoneuroarticulares, na clínica das doenças cardiocirculatórias, ensinar cada vez mais esta lógica de revolução que os hospitais esperam. E criar um novo perfil ao médico internista, como o grande generalista do hospital e não o médico da subnica das doenças de tecido conjuntivo ou o hepatologista, que de alguma forma é a negação da própria medicina interna. Por fim, os cuidados hospitalares. Revisão profunda dos processos de contratualização também, que lhe devolvam a sua genuidade e a adoção de modelos de financiamento que permeiem o bom desempenho e a adequação da resposta às necessidades em saúde. Aproveitamento integral da capacidade instalada, minorando-se o recurso ao outsourcing. Leia-se a compra de cirurgias ao exterior e já agora todo um outro conjunto de serviços de outsourcing que estão a acontecer e que não está claro se são geradores de eficiência ou não. E, por fim, implantação também de modalidades remuneratórias associadas ao desempenho. No sistema de informação, revisão profunda do sistema de informação da saúde que assegura conectividade entre as diversas funcionalidades. Não pode acontecer como até hoje, em que o meu centro de saúde não fala com o hospital da zona, ninguém fala com ninguém. Portanto, não pode continuar a haver este completo bloqueio em que cada instituição é surda e muda. E, portanto, esta conectividade é fundamental. Mas para que isto aconteça, tem que haver um alargamento global da largura de banda da rede informática da saúde, que iniba que todos os dias estejamos em luta com o computador e com o terminal por bugs e sobressaltos. Dito isto, esta é a minha proposta para o governo de Paulo Fidalgo. Desculpem ter sido longo, em totalidade a ideia foi passada.